palavras que eu vos tenho dito são o quê? São espírito e são vida. Você pode repetir? As minhas palavras, diz o Senhor, são espírito e vida. Aleluia. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento tão especial, por essa manhã tão especial na tua casa, em que Letícia foi consagrada a ti. Agora é momento, Senhor, de meditarmos, de refletirmos na tua santa palavra, que é espírito e é vida para cada um de nós. Abre agora o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, Senhor amado, para que possamos enxergar tudo aquilo que precisamos enxergar essa manhã. O teu recado para as nossas vidas e corações seja dado de forma clara e que seja entendido pela ação do teu Espírito. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Estamos na série Transformados pela Palavra. Hoje eu quero falar de um tema: coisas que você precisa enxergar na sua vida e você ainda não enxergou. Coisas que o próprio Deus, sabendo das tuas necessidades, quer te revelar, quer que você enxergue, mas por algum motivo você ainda não enxergou. Hoje é dia em que Deus vai abrir o entendimento. Hoje é dia em que Deus quer abrir os olhos do teu coração, para que você possa enxergar coisas do reino do Espírito, coisas da tua vida que você ainda nem percebeu ainda. E essa mensagem, então, eu vou tentar dividir em duas fases. A primeira parte, a parte inicial, vou apenas dar a base bíblica sobre aquilo que Jesus falou e como os nossos olhos espirituais se abrem. E na segunda parte, então, eu vou dar 4 recados de Deus, 4 exemplos bíblicos em que os olhos das pessoas se abriram e elas enxergaram exatamente aquilo que precisavam enxergar. E eu creio que durante esses 4 exemplos, muitos de vocês vão se colocar nesses personagens e vão enxergar exatamente aquilo que você precisa enxergar para o momento que você está vivendo, o momento atual da tua vida. Amém? Então vamos começar com a base bíblica. Aos visitantes eu peço um pouco de paciência na base bíblica. João 6,63. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães para aquela multidão, os peixinhos e os pães, alimentou uma multidão. Ele foi para o outro lado do rio e a multidão foi atrás dele. Queriam encontrar, e ele começa um discurso aparentemente duro, e ele diz assim: olha, vocês estão me procurando porque eu dei pão para vocês. Na verdade, o que vocês querem de mim é pão, mas eu queria que entendesse algo maior. Jesus está tentando colocar algo maior para eles, porque a necessidade física, o próprio estômago, o próprio corpo automaticamente nos informa quando nós precisamos de alimento. E o homem natural, ele vive mais ou menos com essas duas finalidades, não é? Primeiro, que ter as suas necessidades físicas preenchidas, e aquele povo queria algo mais, porque estava vendo Jesus como Messias. Eles queriam que o poder de Israel fosse restaurado em relação à nação e o Império Romano. Então o que eles queriam de Jesus era aquilo, e mais ou menos é isso que nós queremos sempre de Jesus. Usamos muitas vezes Jesus como um menino de recado para Deus, para cumprir os nossos propósitos e os nossos planos pessoais. E Jesus diz assim: olha, eu não vim só para isso. E aí ele começa a falar palavras estranhas. Ele começa a dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Se você vier comigo no versículo 51, diz assim: eu sou o pão
vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, eles não estavam entendendo o que Jesus falava, e diziam, como pode esse dar-nos a comer na sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, aí piorou, não é só a carne, agora é o sangue também, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Veja que aqueles que estavam ouvindo não entenderam nada, e desculpa a brincadeira, talvez eles estivessem dizendo para o outro, quer dizer que para a gente receber a vida eterna, a gente vai ter que virar canibal, a gente vai ter que comer a carne de Jesus, do Messias, e beber o sangue dele. Esse discurso está muito esquisito. E no versículo 60, diz assim, muitos dos seus discípulos, que já estavam seguindo, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E as palavras, ouviram essas palavras duras, e duras porque não entenderam nada, e se afastaram, e deixaram de seguir Jesus. E muitas vezes essa é a nossa história. Estudamos um pouco, em primeiro lugar chegamos a Jesus para preencher nossas necessidades. Isso é normal, isso é lícito. Mas depois de um certo tempo é necessário que algo aconteça e abra a nossa visão para entender as nossas necessidades, não só do corpo, mas a necessidade de alma e a necessidade do espírito e da vida eterna. Mas muito poucas vezes entendemos assim. E muitas vezes você estuda a palavra e não entende, e acha que a palavra do Senhor é esquisita. E há um motivo para isso. Jesus diz, a minha palavra é espírito e vida. Espírito, porque eu não estou falando das coisas naturais, do homem natural. Eu não estou falando das coisas físicas. Eu estou falando de um reino que vocês não estão enxergando. Mas o fato de vocês não enxergarem não quer dizer que ele não exista. Há um mundo espiritual, e eu falo palavras do Espírito, palavras que eu recebo do Pai, e são espírito e vida, porque à medida que você recebe essa palavra no seu coração, ela se transforma, ela produz vida dentro de você. Ela vai produzir vida eterna, porque vai te levar à salvação. Ela vai te conduzir à vida abundante, porque aqui Jesus nos dá várias dicas de como nos conduzir aqui na terra. As nossas decisões, as nossas escolhas. O que Jesus está dizendo é, olha, as minhas palavras não podem ser entendidas apenas com o seu intelectual, com o homem natural, com a mente natural. É necessário mais do que isso. A minha palavra é espírito. Diga comigo, com sabedoria humana, não dá para entender totalmente o discurso de Jesus e as palavras de Jesus. E Paulo deixa isso mais claro ainda. Em 1 Coríntios 2, Paulo explica com mais intensidade, com mais detalhes, aquilo que Jesus já colocou. Palavra de Espírito. Fala das coisas espirituais. E simplesmente o natural não consegue explicar aquilo que é sobrenatural, aquilo que está acima de nós. Eu vou ler apenas, em casa você lê todo o 2 do 6, mas eu vou ler aqui para ganhar tempo do 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, o espírito natural, e sim o espírito que vem de
Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela... Paulo também depois vai discursar o mesmo discurso de Jesus. E ele está dizendo, as minhas palavras não são ensinadas por sabedoria humana e não podem ser entendidas por sabedoria humana. E ele coloca, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Você explica coisas espirituais com coisas espirituais. Você explica a revelação que foi dada a Moisés e aos profetas no Velho Testamento, junto com a revelação que Jesus deu no seu Evangelho no Novo Testamento. O Velho Testamento complementa o Novo Testamento. Os dois se complementam. Se você ler lá no Velho Testamento, eles matando animais, o sangue de animais para perdão dos seus pecados, você vai entender que já estava apontando para o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz em nosso favor, para nosso perdão. Mas, por exemplo, quando você vê no Novo Testamento, em Hebreus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, você precisa voltar ao Velho Testamento, para entender realmente o que significa ser o sumo sacerdote. E por isso o Velho e o Novo Testamento, as revelações dadas pelo Senhor, que estão aqui na Bíblia, se complementam e se explicam. E Paulo então fecha, ora, o homem natural vamos juntos? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são, Paulo diz, olha, vocês gregos estão achando que, judeus estão achando que a cruz é loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem, o quê? Espiritualmente. Vamos repetir, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Mas as palavras de Jesus são o Espírito, falam das coisas do Espírito, e por isso precisam ser discernidas, entendidas pelo Espírito. Por isso, várias vezes, Jesus dava um discurso, muitos não entendiam. Depois, ele chamava seus discípulos e explicava a cada um deles o significado daquele discurso. Lembra disso? Então, enquanto Jesus estava aqui, ele era aquele que conhecia o reino espiritual, e ele era aquele então que poderia dar o discernimento espiritual. Mas Jesus se foi. Como nós fazemos agora? Como nós agora temos o entendimento? A própria Bíblia explica, e o próprio Jesus explicou. Olha, eu vou subir, mas não vou deixar vocês sós, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar aquele que, além de Consolador, ele é o Espírito da verdade, é o Espírito que vai guiar cada um de vocês à verdade, é um Espírito que vai iluminar. Se eu tivesse uma lanterna aqui, hoje eu esqueci de pegar, ele traz luz à minha palavra, ele traz entendimento à minha palavra. Deus escolheu se comunicar com o homem através de palavras espirituais, que ganham entendimento à luz do Espírito. Por isso, aquele que às vezes é muito estudioso, mas não tem fé, não consegue perceber integralmente a vida que existe aqui sem o Espírito. Esse até torna-se um bom livro, torna-se até um código de ética, mas muitas vezes de que adianta você ter o código de ética se você não tem o poder para cumprir o código? Você fala muito de ética, mas você não pode cumprir. De que adianta? Só com a fé, só com o Espírito que dá vida. Por isso Jesus disse, o Espírito vivifica, a letra mata, o Espírito vivifica, traz vida à palavra, dá luz à palavra.
O Espírito ilumina. Existe um conceito bíblico, muitos chamam de iluminação. É aquilo que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, faz. Ele joga luz à palavra e ao teu entendimento. Ele abre os olhos espirituais. Ele abre os olhos do teu coração e dá entendimento à palavra. E aí sim, você consegue entender aquilo que Deus está tentando comunicar com você, a você. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, o Espírito Santo ilumina a palavra, me dá um entendimento da palavra. Quem já leu várias vezes uma mesma passagem? Aí tem um dia que dá um toim e você entende o significado. Levanta o braço aí, ó. Isso é o que eu estou falando, é o Espírito Santo iluminando a palavra, dando entendimento. E ele não só ilumina a palavra, mas ele mostra como a palavra pode ser aplicada à sua vida. Amém? Como você pode aplicar. Vamos ver só agora para fechar essa base bíblica, vamos a João 16:13. Isso que eu expliquei está aqui. Jesus falando de novo. Quando vier, porém, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas de hão de vir. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em nós. Ele conhece o reino do Espírito como Jesus conhecia. Na verdade, ele habitava no próprio Jesus. Na verdade, ele inspirou cada pessoa, cada profeta, cada apóstolo que escreveu a Bíblia. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E agora, ele nos inspira a receber o significado daquilo que ele falou. Amém? Então, ele guia a toda a verdade. Primeira, qual a verdade? A verdade da palavra. Disse Jesus, a tua palavra é a verdade. A verdade da palavra. Então, já falei sobre isso, ele dá o entendimento, o significado da palavra e como você aplica na sua vida. Mas mais do que isso, ele te guia a verdade do teu coração. Ele abre os olhos do teu coração. Ele abre o entendimento do teu próprio coração. O momento que você está vivendo. O estado do seu coração. Às vezes nós estamos amedrontados por alguma coisa na vida. Às vezes nós estamos ansiosos por alguma coisa na vida. O que faz o Espírito Santo de Deus? Nos mostra isso e nos mostra a vontade de Deus para a nossa vida. É vontade de Deus que você permaneça paralisado e amedrontado? Então ele te mostra a palavra que diz: o amor de Deus lança fora o quê? Todo o medo. Ele mostra você e traz a tua mente, ilumina. Quando Jesus diz: não temas, segue em frente, porque eu estou contigo. E essa palavra começa a ganhar vida dentro da tua alma. E aquele medo começa a ser derrotado pela ação do Espírito Santo. Ele ilumina, ele dá uma palavra que muitos chamam palavra rema. Eu gosto mais de palavra viva. Ele dá a você, ele leva a você a palavra de Deus que se aplica àquele momento de vida e ao estado do teu coração. Como já disse, se você está com medo, ele te dá uma palavra de encorajamento. Se você está sem fé, quem está sem fé aqui? Ele diz: crê somente e verás a glória de Deus. Ele ilumina essa palavra, ele traz a você, essa palavra traz vida. Se você tem sido paralisado e não tem colocado a sua fé em ação, ele te mostra: a fé sem obras é
morta, e Ele te encoraja, coloca a tua fé em ação, dá um passo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se o seu problema é um coração cheio de rejeição, Ele enxerga isso, Ele mostra a você a palavra e disse: todos podem te abandonar, todos podem te discriminar, todos podem te humilhar, mas o Senhor Jesus jamais abandona alguém. Jesus é aquele que acolhe, Jesus é aquele que abraça, Jesus é aquele que restaura. Jesus veio ao mundo não para acusar o mundo, Jesus veio ao mundo para salvar cada um de nós, para acolher cada um de nós, para revelar o amor do Pai para cada um de nós. E nós muitas vezes precisamos desse abraço. E o Espírito Santo é aquele que nos guia à palavra que nós necessitamos naquele momento. Deus hoje quer falar com você. A base bíblica já foi lançada, você sabe, existe a palavra de Deus e o Espírito que dá vida à palavra de Deus para o seu momento, para aquilo que você está passando, para o estado do seu coração. Eu agora quero explicar a você o que acontece quando Deus abre os olhos do seu coração, os olhos espirituais. E espero que Deus fale a você aquilo que você precisa ouvir, que você precisa enxergar nessa manhã. E faço isso agora através de 4 exemplos bíblicos. O primeiro deles: o que acontece quando Deus abre os olhos do meu coração? 1. Eu enxergo a glória de Deus em Cristo Jesus. Esse é o ponto de partida. E venha em 2 Coríntios 4. Veja o que Paulo está explicando. Você vê a glória do Evangelho. Versículo 3 diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 3. Diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. 4. Nos quais o Deus desse século, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos. Veja como se opõem as duas ações. A ação do Espírito Santo abre o entendimento das pessoas. A ação do rei das trevas, do Deus desse século, o que ele faz? Exatamente o contrário. Ele cega o entendimento das pessoas, tornando-as incrédulas em relação ao reino do Espírito. É como se colocasse uma venda nos olhos espirituais das pessoas, para que elas não enxerguem a existência de um reino espiritual, e mais ainda, a existência da glória de Jesus Cristo naquela cruz, do amor de Deus naquela cruz, na obra realizada naquela cruz, no perdão que cada um de nós recebeu naquela cruz, quando aquele sangue foi derramado. Ele procura de todas as formas cegar você, para que você não enxergue as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, que apesar das tuas falhas, Ele te ama e aceita do jeito que é, que Ele se propôs a subir naquela cruz, no meu lugar, no teu lugar, para que nós pudéssemos ter reconciliação com o Pai, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, para que nós pudéssemos ouvir a Deus e falar com Deus através da sua palavra. Ele cega. Para quê? Ele continua, para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo.
o qual é a imagem de Deus. Então, até os meus 31 anos, agora eu estou com 61, né, já quase a metade. Semana que vem eu vou ficar metade sem conhecer, metade conhecendo. Até os 31 anos eu não queria saber disso aqui não, irmão. Isso aqui para mim, eu estava lá no meu emprego, muito bem, na minha profissão, papapá, totalmente cego. Quem já debochou de crente aqui? Eu já debochei. Esses fanáticos, eles subiam lá. Eu morava na ladeirinha lá no Catete, Rua Pedro Américo. O Paulo deve conhecer. E domingo de manhã eu acordava, porque 17, 22 anos, acordava lá pronto para minha praia, não é? E via aqueles caras, cara, de terno, com a Bíblia debaixo do braço, passando, muitas vezes suando. Rapaz, eu falava assim, esses caras são doidos. Só tem maluco fanático aqui, cara. Mas uma coisa me impressionava neles: o jeito que eles me cumprimentavam, com um sorriso e com alegria que eu não entendia. E o tempo foi passando e eu sempre debochando e rindo deles. Pô, esses caras pelo menos podiam para a igreja de sunga, eu não é? Até que um dia eu precisei do reino do Espírito. Até que um dia minha mãe ficou com câncer e os médicos não deram jeito. Até que um dia a minha soberba, achando que eu era o dono da minha vida, que eu tinha o controle da minha vida, o bom emprego, caiu por terra. E um dia, no desespero do meu quarto, nesse momento de desespero, todos nós procuramos a Deus. Todos nós. Não há um que não procure. Por mais soberbo que eu fosse, eu comecei a ligar e achei um pastor falando lá, dizendo que havia um Deus. Naquele dia eu me ajoelhei e levantei uma oração: se tu existes, ouve a minha oração. Naquele dia Deus me tocou. E naquele dia a venda dos meus olhos foram retiradas. E eu comecei a enxergar a existência de um Deus vivo que me amava e amava minha mãe. E eu comecei a enxergar a glória do Senhor, e aquilo entrou na minha vida como uma luz dentro do meu coração, como diz o versículo 6, versículo 6, porque Deus que diz, das trevas resplandecerá, das trevas do meu coração, começou a resplandecer a luz do Senhor. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, é obra do próprio Espírito de Deus. Para quê? Para a iluminação de volta, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo, veja o amor de Cristo pelas pessoas, veja a obediência de Cristo ao subir naquela cruz, a renúncia dele por cada um de nós. Sabe que alguns de nós precisam enxergar hoje a glória do Evangelho de Cristo, o amor de Cristo e o perdão de Cristo. E que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, como fez aquela noite comigo, para que todos nós possamos ficar sem as vendas que o Deus desse século colocou, para começar uma nova caminhada de paz com Deus, de paz consigo mesmo. Essa é a primeira coisa que Deus queria que você enxergasse. A segunda coisa que Deus quer que você enxergue, quando Ele abre os olhos do teu coração, você enxerga a barreira que impede o teu progresso. Quer repetir comigo? O que você enxerga? A barreira que impede o teu progresso. Quantos aqui já tiveram num momento de vida que tenta dar um passo para frente, vai 2 para trás? Aí tu tenta daqui, não consegue. Tu tenta de lá, não consegue. Já viveu isso aí?
Então, talvez você esteja vivendo, presta atenção que Deus vai te falar agora, através da palavra dele. Venha comigo em Números 22, 31. Lá no início da Bíblia, Números 22, 31. Veja, eu vou ler só esse versículo, porque é o do abrir os olhos, olha, e eu explico a história depois. 22, 31 diz assim: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Dou uma rápida explicação de Balaão, né? Balaque era inimigo do povo de Israel, inimigo, portanto, do povo de Deus na época, e queria arrasar com o povo de Israel. E queria usar Balaão, que era um profeta conhecido da época, para amaldiçoar o povo. E ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. No início, Balaão até que não quer, mas depois o nosso amigo, sabe como é que é, né? O nosso coração ofereceu umas coisinhas a mais, não é? Pô, Balaão, eu vou te dar muito dinheiro, vou te dar poder, vou te dar status. E sabe como é que é o coração humano? Se deixou vencer por esse convite. O coração dele se deixou levar pela cobiça e não se dirigiu mais pela vontade de Deus. Então, ele foi a caminho para fazer aquilo que Balaque queria. Colocou sobre a sua mula e começou a caminhar, a sua caminhada. Uma caminhada que não agradava a Deus. E na caminhada, a mula enxerga aquilo que Balaão ainda não enxergou. Enxerga um anjo de Deus, diz a Bíblia, com a espada na mão, reino espiritual, impedindo a passagem da mula. E a mula começa, a passagem estreita, a mula com Balaão em cima, começa a achar um pedacinho para passar sem ser, né? Sem receber nada do anjo. E aí encosta as pernas de Balaão na parede lá, na rocha que tinha lá. E Balaão começa a bater na mula, bate na mula daqui, bate na mula dali. E eu vou encurtar a história. Até que o Senhor abre os olhos de Balaão. E ele enxerga que realmente tem um anjo do Senhor ali, impedindo que a mula passasse, impedindo que a caminhada dele. E aí, ele parece se arrepender, versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não soube que estavas nesse caminho para te operes a mim. Agora, se parecem mal os teus olhos, eu vou voltar. Depois, se você estudar bem, você vai ver que isso é balela. Ele continua querendo fazer. Mas a lição que eu tiro daqui é que muitas vezes nós queremos progredir e não conseguimos. E colocamos a culpa nas mulas. Desculpa eu ser assim um pouco rude. Colocamos a culpa na mula do vizinho, na mula do cônjuge, ou na mula do chefe. Eu não estou progredindo por causa dessa mula do chefe, ou da minha esposa, dos meus filhos. Hoje Deus te chamou aqui para te dizer: para de colocar a culpa na mula. Para de colocar a culpa nos outros. Abre os teus olhos espirituais. Enxerga que você talvez esteja num caminho errado. Enxerga que a tua atitude pode estar errada. Enxerga que o teu coração pode estar cheio de lixo. E a razão de você não prosseguir
Muitas vezes é que você está indo por um caminho que desagrada a Deus, um caminho de morte. E por isso, Deus, na sua graça e amor por Balaão e por você, vai tentar te bloquear. O estado do teu coração. Como é fácil eu botar a culpa nos outros? Quem coloca a culpa nos outros além de mim? Não estou conseguindo alguma coisa, e pior que você sempre tem alguém de bode expiatório que você pode botar. É ou não é? Mas o que Deus está falando é, o maior impedimento não está do lado de fora. O maior impedimento está dentro de você. Como as suas atitudes e o seu coração. É que você precisa pedir a Deus que abra os olhos do teu entendimento, para enxergar como é que anda teu coração. Às vezes numa indignação muito grande contra alguém, às vezes cheio de mágoa, às vezes cheio de ressentimento. E você ainda ora o Pai Nosso que está no céu, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos. Mas na hora que o negócio é com a gente mesmo, a gente não perdoa nada, e fica dizendo que o cara não merece, ele não merece, ele é isso, ele é aquilo. Deus não te chamou para julgar ninguém. Deus te chamou, irmão, para ter um coração limpo, para seguir em frente no caminho que Ele tem para você, que é um caminho de vida, é um caminho abundante. Deixa isso para lá, perdoa esta pessoa e segue em frente. Você precisa entender o jogo da vida. O jogo da vida tem 3 pessoas fundamentais: você, Deus e o inimigo da tua alma, o adversário, Satanás, como você quiser. Você precisa entender como cada um age. Deus quer te dar vida. Jesus disse: o ladrão veio para quê? Roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Como é que Deus age? Abrindo o teu entendimento através do Espírito Santo, das palavras dele, para que você tenha um caminho de vida. Então você é transformado e restaurado de dentro para fora, através do Espírito. Como é que Satanás faz? Exatamente o contrário, o inverso. Ele trabalha de fora para dentro. Ele usa os seus sentidos, ele usa as suas emoções para te tirar do caminho de vida. Veja, 1 de João. 1 de João, capítulo 2, versículo 9 a 11. Vamos lá? 1 de João, capítulo 2, isso. O que está escrito aqui? Diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, e eu acho que eu estou na frente de vocês, né? Chegamos juntos? A carta de João lá, 1 de João 2:9. Aquele que diz o quê? E odeia seu irmão, até agora está na verdade aonde? Está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele que, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, está cego. Sabe por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Como que cega? Fechando o teu entendimento. Como? Trabalhando nos teus sentidos, nas tuas emoções, sentidos, seus olhos naturais. Eu, um galã como esse, sou casado há mais de 30 anos, vejo uma mulher bonita, o que ele quer fazer?
trabalhar em mim na cobiça da mulher, de fora para dentro. Alguém me machuca, me pisa o pé, fala mal de mim, e então eu fico ressentido. Começou a cegar. A luz de Deus dentro de mim começa a não brilhar mais, por causa desse sentimento e dessas emoções. E ele tenta comandar a tua vida pelos acontecimentos e circunstâncias, te escravizando e te cegando, a ponto de você não ver mais a glória de Deus, a ponto de você esquecer as palavras de vida do Senhor. Amém? Portanto, hoje você já enxergou duas coisas: a luz da glória de Deus em Jesus, e você já enxergou também o que está evitando o teu processo, teu progresso. Não é a mula, é você mesmo. Pai, abre os olhos do entendimento do coração dos meus irmãos, para que eles possam enxergar a real barreira que tem impedido o progresso de cada um. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Terceira coisa que eu enxergo quando Jesus abre, quando o Espírito Santo abre os olhos do meu coração, eu enxergo que não estou só, que Jesus anda ao meu lado. Venha comigo em Lucas. Lucas 24. Eu vou ler só o versículo que abre os olhos. De 4:31. Só são 4, já estamos no terceiro. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Veja, aqui vocês já conhecem, são os discípulos andando na direção de Emaús, não é isso? Eles estão andando na direção de Emaús. Eles acabaram de ter a notícia de que Jesus morreu. E Jesus, na verdade, já tinha ressuscitado. E Jesus então vem e se coloca do lado deles e começa a caminhar com eles, conversar com eles, mas eles não reconhecem que Jesus está ao seu lado. Tamanho foi o impacto das más notícias que eles se cegaram seus olhos e não tinham mais, não enxergavam mais Jesus com ele. Até que o próprio Jesus entra com eles e ceia com eles, e abre-se os olhos deles, e eles reconhecem que aquele que estava ao lado deles era Jesus. Quantas vezes o impacto das más notícias nos tornam cegos? Essa semana mesmo, 2 irmãos nossos perderam entes queridos. E é impacto de má notícia, é perda, que vai impactar o nosso coração, e muitas vezes nos fazer esquecer de Jesus e de sua palavra. Quantas vezes nós nos sentimos sós, abandonados, mas o que Deus quer é que você hoje abra os olhos do teu entendimento e saiba que onde quer que você esteja, Jesus Cristo está do seu lado, Ele está te acompanhando, ainda que você não enxergue a presença dEle, ainda que você não reconheça que Ele está ao seu lado, Ele está ao seu lado porque Ele te ama, Ele quer cuidar de ti. Diga comigo: eu não estou só, Jesus Cristo está comigo em todos os meus caminhos. E Ele diz, sabe o que para você? Isaías 41.
Eu vou ler. 10, diz assim, não precisa abrir não, irmãos, Isaías 41, 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com minha destra fiel. 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Se você é um daqueles que está se sentindo só hoje, precisando de ajuda, pode levantar teu braço direito aqui e reconhecer que Jesus Cristo está contigo. Ele te segura pela destra, Ele vai te ajudar. Não temas, você não chegou no fim da linha da tua vida. Aqueles apóstolos acharam que estava no fim da linha, estava tudo acabado. Não chegou no fim da linha não, porque Jesus está com você, e Ele vai te iluminar, e Ele vai te ajudar, e Ele vai te consolar, e a dor da perda há de cessar. Quarta coisa que Deus quer que você enxergue, e última: quando Deus abre os olhos do meu coração, eu enxergo a solução dos meus problemas. Pode repetir comigo? Quando Deus abre os olhos do meu coração, do meu entendimento, eu enxergo a solução do meu problema. Quem tem problema hoje aqui? Então venha aprender comigo em Gênesis 21. Vou ler o versículo 19, que é o que diz do abrir os olhos. Olha Deus abrindo os olhos agora de Agar. 19 diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos. Estamos juntos? O que veio? Viu ela, o que ela viu? Um poço d'água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Mas para aí, só ver um poço d'água, qual o problema, pastor? Isso aí, que solução é essa? Você tem que entender o contexto, né? Agar, ela era concubina, né? De Abraão e de Sara, e a gente sabe que a história é longa, vou encurtar. O fato é que Agar teve um filho de Abraão, chamado Ismael, e Sara, depois de muito tempo, teve o filho da promessa, chamado Isaac. Só que Sara, depois de algum tempo, ficou com ciúme de Agar. Ficou com ciúme dela, e Abraão ficou no meio. Por isso que é bom você não ter duas mulheres não, tá, meu irmão? Que você vai acabar no meio delas, tá? E ele ficou no meio delas, uma falando mal da outra. Já viu isso alguma vez? Uma mulher falando mal da outra e você no meio? Nunca, né? Mas aconteceu aqui com meu amigo Abraão. E Deus falou para ele: Abraão, não se preocupe, ela tem razão, manda Agar embora com o filho, manda ela para o deserto. E Abraão era um homem de fé, tão obediente, que falou: meu Deus, isso, ao invés de falar isso é injusto, ele só obedeceu. Pegou o odre, encheu d'água, botou alguns alimentos e deu para Agar e seu filho Ismael, ainda um menino, e eles foram para o deserto. Quem já passou por deserto, meu Deus do céu, sabe que o negócio, o Rio de Janeiro está começando a virar um deserto, não é? 40 e poucos graus, não é? E depois de algum tempo a água do odre acabou. E no meio de um deserto, a mãe não via solução para o seu problema. E ela o que faz? Ela disse: eu nem quero ver o meu filho sofrer. Ela deixa o filho numa árvore, se afasta dele e vai para outro lugar. E fica lá parada. Aparentemente é o fim.
aparentemente não tem mais solução. Mas vem Deus e abre os olhos de Agar e diz para ela: olha ali um poço, olha ali uma fonte d'água no meio do deserto, que até então Agar não havia enxergado. A solução já estava lá, mas Agar ainda não havia enxergado a solução. Foi preciso Deus abrir os olhos de Agar para que ela enxergasse a fonte de água no meio do deserto, enchesse o odre e salvasse a sua vida e a vida do seu filho. Nós muitas vezes ficamos que nem Agar, passando por momentos áridos, por momentos difíceis das nossas vidas, em que você senta ou debaixo da árvore, da tua mesa, sei lá, e diz: não tem mais jeito, eu não vejo solução, a doença é muito grave, eu não vejo solução para a minha vida financeira, eu não vejo solução mais para esse casamento. E assim você pode pensar: para esse negócio, para a minha empresa, eu não vejo mais solução. Saiba que há uma solução que Deus já providenciou. O único problema é que você ainda não enxergou. E que eu quero que o Senhor faça hoje: coloca na tua mão, de forma simbólica, esse teu deserto. Eu não sei se é empresa, dívida, saúde, o que for. Coloca na tua mão agora. E apresenta diante de Deus. Apresenta junto comigo, sua mão direita, com fé. As coisas de Jesus são loucura para o homem natural. Assim, que se você tiver fé, faz. Se não tiver, não tem problema. Não precisa. Você coloca assim e diz assim: diga comigo: Senhor, eis aqui o meu deserto. Eu confesso que tenho lutado com as minhas forças, com a minha mente, com a minha sabedoria humana, e não tenho visto nenhuma solução. Mas eu sei que Tu és um Deus de provisão, Tu és um Deus soberano, que sabe de todas as coisas. Eu sei que Tu já providenciaste a solução para o meu deserto. Eu sei que há uma fonte de água viva esperando por mim. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue essa solução, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Último detalhe. Às vezes o nosso problema é físico, material, é a doença, é a empresa, é a dívida. Mas às vezes o problema não é deserto físico, é deserto da alma, é necessidade da alma. A alma inquieta, a alma vazia, a alma ansiosa, a alma que está morrendo de inanição dentro de você. Você percebe que alguma coisa não está bem. Mas você não consegue ainda discernir direito o que está acontecendo.
o deserto da alma foi instaurado no teu ser. O que Deus quer que você enxergue nesta manhã é que Jesus Cristo veio a esse mundo saciar a sede das nossas almas. Assim como havia uma fonte de água no deserto para Agar, há uma fonte de águas vivas em Jesus Cristo, para saciar a sede da tua alma. E nesta manhã Ele está te fazendo um convite. Aquele que tem sede, vem e bebe de graça a água da vida. É de graça, você não precisa pagar nada, é simplesmente pela fé. Mas há momentos que a escuridão da nossa alma é tão grande. É como se fora um porão escuro, sem luz. A luz é a dúvida. A escuridão é a dúvida da tua alma. E o que Deus diz hoje para você é: deixa a minha luz entrar pela janela do porão da tua alma. Deixa a minha luz entrar pela janela da palavra de Deus para atingir a tua alma. Duvide da tua dúvida, coloque diante de Deus, fale alguma coisa, porque Deus quer te encher com rios de água viva. Deus quer renovar o teu interior, Deus quer renovar a tua alma inquieta, Deus quer trazer paz ao teu ser. Só um pode impedir: você mesmo. Mas hoje tome uma decisão e diga: Senhor, se Tu existes, Senhor, se realmente a palavra que esse homem está falando é verdadeira, eu quero para mim, eu quero sair daqui de uma forma diferente que eu entrei. Eu quero que o meu ser seja tocado por essa água maravilhosa. Eu preciso saciar a sede do meu interior. Se você precisa e você quer crer, às vezes não conseguimos, você quer crer, diga: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Pode repetir: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero crer, eu quero saciar a sede da minha alma, eu quero ver a minha alma em paz, mas às vezes vem a dúvida. O Senhor está aqui, o Senhor ouviu a tua oração, e nesse momento, se você, mesmo que você ainda tenha dúvida, mas se você quer crer, apenas levante o teu braço direito diante de Deus, e diga: eu estou aqui. Mas levanta teu braço direito: eu estou aqui. Aleluias. E eu agora oro: Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá vida à tua palavra, vivifica a tua palavra, que os rios de água viva, Senhor amado, comece a fluir nesse lugar, atingindo os nossos corações, tocando os nossos corações. Meu irmão, começa a beber pela fé, que a tua alma comece a ser tocada. Aleluia. Senhor, derrama do teu rio de vida e renova a alma do meu irmão, da minha irmã. Por fora tudo bem,
mas lá dentro a escuridão está continuando. Senhor, faz um milagre que só o teu Espírito pode fazer. Aqueles que puderem, fiquem de pé. Venham, existe um rio, existe um rio. Fique de pé. E se você puder fazer assim, ó, em rendição a Deus. Porque eu vou pedir ao Senhor que enquanto estivermos louvando o último louvor, os rios de água viva toquem você. E você receba a paz que excede todo entendimento humano, segundo a palavra dele. Creia que existe esse rio, e ele está disponível para todo aquele que crê. Talvez você ainda não tenha enxergado como Agar não tinha enxergado, mas ele está disponível aqui. E hoje Deus quer abrir os olhos do teu coração. Deus quer abrir os olhos da fé, para que você se encontre e receba esses rios. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, Por onde ele passar, por onde o rio passar, passa, Senhor. tudo vai transformar. Leva a vida, Pai, traz vida. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber. Beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Derrama das tuas águas, Pai. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. 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 Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero
Obrigado, Senhor, que a Tua palavra foi pregada. A Tua palavra é Espírito e vida. E recebemos de alguma forma Tua vida dentro de nós. Obrigado por essa manhã na Tua presença. Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus fiel. Tu és Deus vivo, que honra e vivifica a Tua palavra. Traz vida às nossas almas. Traz vida àqueles que receberam a Tua palavra. E transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor, de dentro para fora, para a glória do Teu santo nome. Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus de abundância, Deus de perdão, Deus de amor, Deus de fonte de águas vivas. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Bebe, meu irmão, bebe, minha irmã. Tu Recebe. és a fonte, Senhor. É de graça. É de graça pela fé. Tu és um Aleluia. rio, Senhor. Dá a mão para o seu irmão do lado, aqueles que puderem. Obrigado aos visitantes. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado por terem vindo e ter ficado até o final. Muito bom. Que Deus abençoe ricamente a família de vocês. Letícia já foi ricamente abençoada, eu creio. Pai, que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus.